Olá, pessoas. Implicações dos embargos do INSS na revisão da vida toda. Com o julgamento final da revisão da vida toda, o INSS interpôs o recurso de embargos de declaração contra a decisão final do STF, que reconheceu o direito dos aposentados que contribuíram para a Previdência Social antes de julho de 1994, de incluírem os valores recolhidos referentes àquele período no cálculo da aposentadoria. Esse entendimento da Suprema Corte sepultou a pretensão do INSS de desconsiderar os recolhimentos feitos antes de julho de 1994. Com os embargos, o INSS tenta reabrir a discussão de alguns itens que podem ter efeitos modificadores sobre o acórdão originário, que foi veiculado oficialmente no dia 13 de abril de 2023. E, afinal, de que tratam esses embargos? Primeiro, pediu-se a suspensão da eficácia do acórdão, alegando que a aplicação imediata da revisão da vida toda pode levar a pagamentos indevidos e a extrapolar a capacidade operativa do INSS. Bom, em relação a esse último aspecto, a alegação da autarquia é uma balela do tamanho de um mamute. Francamente, vá levar assim na ponte que partiu. Segundo, o INSS entende ter havido omissão do STF sobre os efeitos da nova tese de repercussão geral, abrindo chance para o pleito de modulação dos efeitos da decisão final apenas aos benefícios concedidos após o julgamento da revisão da vida toda. Isto é, os casos decididos até 13 de abril de 2023 ficariam fora do alcance do novo entendimento. Quais as implicações dos embargos de declaração para os aposentados após 29 de novembro de 1999 e 3 de novembro de 2019, que contribuíram ao INSS antes de julho de 1994 e que estão dentro do prazo de decadência para pedirem a revisão da vida toda? A regra do artigo 1040, inciso 3º do Código de Processo Civil diz que, com a publicação do acórdão da decisão derradeira do tribunal, os processos parados na origem retornam o seu curso normal. Ou seja, como têm decidido os tribunais regionais federais, particularmente os da terceira e quarta região, não é necessário o trânsito e julgado da tese uniformizadora para aplicá-la às situações similares. Todavia, e este é o ponto que chamamos a atenção dos aposentados que pretendem ingressar ou já tenham ingressado com ações de revisão de aposentadoria na Justiça. Ou seja, mesmo com a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal do aumento de renda dos aposentados dentro do tema 1102, que trata justamente da revisão da vida toda, os juízes de primeira instância têm optado por seguirem em suas decisões de caráter liminar ou de tutela de urgência o artigo 44 da Recomendação 134 de 2022 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual os embargos de declaração em que tem havido pedido de modulação de efeitos da decisão sejam considerados como de efeito suspensivo em respeito à estabilidade e à segurança jurídica. Significa dizer que você, aposentado, deve estar preparado para este pronunciamento dos juizados de primeiro grau, no sentido de manter sobrestado seu processo revisional com base na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do INSS. Se isso ocorrer, o caminho a ser percorrido na Justiça é o de interposição
do competente agravo contra o ato do magistrado junto ao respectivo TRF, alegando que a mera publicação do acórdão do STF basta para a correção imediata do benefício. Portanto, não apenas o artigo 1040, inciso 3º do Código de Processo Civil, mas também a jurisprudência dos TRFs caminham no sentido de execução incontinente da decisão da Suprema Corte e, portanto, do direito da revisão da vida toda, com reajuste dos proventos, considerando o efeito das contribuições efetuadas antes de julho de 1994, época de instituição do Plano Real. Esses valores, sendo maiores do que os posteriores a tal data, tendem a elevar o montante do benefício, reparando a injustiça histórica perpetrada contra os sofridos aposentados, que de maneira calhorda e cruel tiveram os seus benefícios, tão mirrados, aliás, truncados por uma manobra de descarte do tempo de contribuição, com prejuízos que muitas vezes atingem 60% do valor mensal percebido, em desrespeito assintoso e flagrante à dignidade da pessoa humana e à justiça social. Enfim, os governos, independentes de sua tendência política, nunca estiveram interessados nem preocupados com a urgência dos aposentados se alimentarem melhor, terem condições de tratar a saúde e serem olhados com respeito pelo passado de lutas por anos a fio para a construção da riqueza nacional. E agora vem o INSS, em uma manobra desgraçada, forçar alguma mudança no mérito do julgamento da revisão da vida toda, aprovada pelo STF em dezembro de 2022. Evidente que os embargos não são para o Supremo repensar e rediscutir a tese da revisão da vida toda, tratada e decidida dentro do tema 1102, já que a finalidade do recurso é apenas sanar algum erro material, omissão ou obscuridade no julgado. Na verdade, o INSS pretende mesmo transtornar, procrastinar, confundir o meio jurídico e atingir a expectativa dos aposentados, que não merecem, a esta altura, terem obstaculada a execução das ações e o consequente recebimento dos valores corrigidos. O governo Lula, que se coloca como pai dos pobres e o paladino dos mais fracos, mantém, no entanto, a mesma estratégia orçamentária do governo Bolsonaro, afastando-se da visão humanista para abraçar o tecnicismo e a visão formalista da autarquia, que joga para o lado o olhar holístico da justiça aos aposentados, tratados mais uma vez como cidadãos de segundo nível. E isso após dolorosa espera ao reparo do prejuízo causado pela mesquinharia do interesse exclusivamente arrecadatório da Previdência Social, quando impôs a regra de transição que calcula a aposentadoria com o desprezo dos recolhimentos feitos antes do Plano Real. Este passivo jurídico não deve ser postergado ou desconhecido de jeito nenhum. Daí que a pauta dos embargos de declaração do INSS no STF deve ser feita logo, para definir de vez e para diante a revisão da vida toda. Este foi o Soletrando Direito. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixe o seu comentário aqui embaixo. Obrigado pela audiência. Tchau!